Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E se por um acaso você não tiver interesse em assinar o nosso financiamento coletivo, mas quiser mandar uma gorjetinha para ajudar os nossos custos de produção, você pode fazer isso pelo nosso Pix, que é o nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Mas caso você queira dar uma olhada em como funciona o nosso financiamento coletivo, também é só olhar lá na orelo.cc/feitoporelas. A gente tem várias categorias com vários benefícios diferentes, então dá uma olhadinha lá e por um acaso alguma coisa se adequa aí aos seus interesses. E claro, né, outra forma de ajudar o nosso podcast sempre é recomendar para pessoas que possam gostar do nosso conteúdo. Então recomenda para a família, para os amigos, para os vizinhos, enfim, para quem que possa gostar de ouvir o nosso programa. E o nosso episódio de hoje, continuando aí na nossa tarefa de trazer filmes aniversariantes, né, que a gente deixou passar nesses últimos 7 anos de podcast, a gente tá trazendo o clássico Reassemblage da Trinh Minh Ha, que é uma média-metragem, é um filme de 38, 39 minutos. Ele foi lançado em 1982, completou 40 anos ano passado, a gente não conseguiu encaixar ele na programação, mas agora vai, né? A Trinh Minh Ha é uma cineasta vietnamita. Ela foi criada em Saigon, mas ela estudou nos Estados Unidos. Ela é formada em literatura e música francesa, tem mestrado em composição musical, doutorado em literatura comparada, e ela também depois estudou etnomusicologia, enfim. Então, além de cineasta, ela é compositora, etnomusicóloga e teórica. Na década de 80 ela se mudou para o Senegal, que é quando ela filma esse filme e outros trabalhos também que ela registrou nesse período. E para começar, eu queria te perguntar, Camila, qual que é o teu contato com a obra dela? Então, eu lembro que em 2015, né, eu já estava morando no Rio há um ano, que eu me mudei em 2014, né, para fazer o doutorado na UFRJ, e aí em 2015 eu lembro que teve uma mostra com boa parte da filmografia da Trinh Minh Ha, que passou na Caixa Cultural, e era uma mostra organizada pela Carla Maia. A Cacá Maia, que foi uma das convidadas do Feito por Elas no programa da Chantal Akerman, né, que ela, enfim, na época ela acho que ela estava pesquisando muito esses filmes mais ensaísticos feitos por mulheres, né, e aí ela organizou como curadora essa mostra. E a Trinh Minh Ha, eu acho que na época ela chegou até a participar de uma masterclass, só que no dia em que ela deu essa masterclass eu não pude ver, tava com algum outro compromisso da faculdade, mas eu vi muitos dos filmes que estavam programados nessa mostra, e eu lembro que eu gostei bastante, principalmente de um filme chamado Mire o Conteúdo, que em inglês se chama Shoot for the Contents, que é um ensaio que ela faz a partir da... Eu não vou falar sobre, né, porque ela não gosta dessa coisa do filme sobre, né, mas é a partir da cultura da China, das tradições, e como isso foi se transformando ao longo dos anos. E ela fez esse filme, acho que foi 2 anos depois do massacre da Praça da Paz Celestial. Então é um filme que também vai lidar com essa conjuntura político-social da China naquele momento. Eu assisti esse filme na sexta-feira, a gente gravando aqui no domingo, né? E eu achei ele muito bom. Ele é bem interessante. E aí, bom, a gente vai falar um pouco sobre esse jeito diferenciado, vamos dizer assim, que ela conjuga, que nem tu falou, não é um filme sobre, né? Mas como ela conjuga essas pessoas que são interlocutoras dela na construção dessa narrativa documental, né? E no meu caso, eu também tava em Manaus, então nós, em nossos deslocamentos, né, quando eu assisti a Trinh Minh Ha pela primeira vez, lá na UFAM eu organizava o Cesta Etnográfica, que era um projeto de extensão que a gente passava filmes não necessariamente etnográficos, mas que tivessem temas que dialogassem com a antropologia e que poderia levar a um certo debate. Às vezes a gente convidava professores para debater o filme, enfim. E aí eu tenho uma lista no Letterboxd, eu tava olhando ela com os filmes que a gente passava nessas sessões, que eram quinzenais, e o Reassemblage passou em setembro de 2014, então faz aí exatamente 9 anos, né?
E é engraçado que a gente pensava em miniciclos, eram 2 filmes cada mês, né? E esse filme, ele passou junto com o Nanuque do Norte, do Robert Flaherty, no ciclo Clássicos da Antropologia Visual. E a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar que nenhum dos dois é exatamente clássico e que talvez se eu fizesse essa escolha hoje em dia eu não colocaria esses filmes, né? Mas quase 10 anos atrás, enfim, foi a nossa opção, né? Enfim, tem essa questão, né, que a Tri Minh Ha, ela tem essa formação em etnomusicologia, que é uma área da antropologia, né, que estuda música nos contextos de cada cultura. Então, esse filme, ele é considerado um marco do cinema feminista, um marco do documentário, da antropologia, tudo ao mesmo tempo. Tu também falou do cinema experimental, né, então ele tá ali clamando esse espaço em vários campos ao mesmo tempo, né. E quem debateu esse filme na época lá no FAM foi o professor Gustavo Sorans, que pesquisa a obra dela. Então, quem for procurar material sobre a Tri Minh Ha em português provavelmente vai cair em algum artigo escrito por ele, né? E eu só revi ele agora, 9 anos depois, né? E os outros filmes dela também só fui ter contato agora pra essa gravação. Não tinha assistido na época. Eu lembro que na época tinha essa questão de ser muito difícil de localizar a obra dela, então pra nossa exibição o próprio professor Gustavo forneceu uma cópia, né? Hoje em dia a gente consegue encontrar alguns desses filmes, né? E eu ia dizer vamos de sinopse, mas enfim, nem tem sinopse, né? Digamos que o filme ele retrata o cotidiano de mulheres no Senegal. Isso é feito com uma narração feita pela própria Trin, e a gente vai discutir aqui um pouco de como funciona essa conjunção entre a voz dela e as imagens que ela captura, enfim. Eu achei interessante você falar assim, dessas diferentes formações que a Tri Minh Ha tem, porque de alguma forma isso também está refletido nos filmes da Tri Minh Ha, né? Eu acho que são filmes, eu poderia dizer que são filmes de fronteira, no sentido de que eles estão ali na fronteira desses diferentes gêneros, né? São filmes etnográficos, são filmes documentários, são filmes experimentais, né? Tem essa vertente feminista, uma vertente, enfim, decolonial. Então, acho que ele tá ali muito nessas fronteiras e ele não se encaixa em apenas uma delas, né? Inclusive, tem alguns estudiosos que só analisam os filmes da Tri Minh Ha pela questão do ritmo, né? Tipo, o uso da montagem, né? As estratégias de montagem. E o ritmo também diz muito dessa formação dela como etnomusicóloga, né? Então, eu acho que são filmes muito assim, né? Esses filmes de fronteira, digamos assim. Não fronteira no sentido dos territórios. Até dos territórios também, né? Porque ela é considerada uma cineasta nômade, né? Ou seja, ela é vietnamita, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo filmes em outros lugares, né? E isso é muito interessante. É uma cineasta nômade que faz esses filmes fronteiriços, assim. E aí, eu só contar uma curiosidade, assim, sobre o reassemblage, porque é remontagem, né, em português, como é traduzido aqui no Brasil, ele é considerado o primeiro filme da Tri Minh Ha, né, mas ela realizou 3 curtas antes, né, o São Francisco, em 1980, o Calligraphic, de 1981, e o The Wedding, de 1982, só que esses 3 filmes, eles são considerados perdidos, nem a própria Tri Minh Ha tem esses filmes. Então, ela considera que o primeiro filme, de fato, dela é o Reassemblage, que é o filme que está disponível, porque os outros se perderam. E eu estava lendo sobre a recepção do Reassemblage e eu descobri que foi um filme que teve uma repercussão bem polêmica entre os antropólogos, né, os antropólogos mais tradicionais. E aí você pode me dizer melhor, Isa, que é a sua formação na antropologia, que eu acho que é porque é um filme que questiona o desejo por uma busca objetiva e neutra, né, do que se deseja olhar em filmes em relação a uma certa tradição aí do cinema etnográfico, né. E aí, voltando ao que a gente já falou aqui, né, que eu gosto muito quando ela fala que ela não faz um filme sobre, né, um filme about, mas que tem um falar próximo, nearby. E aí ela também vai fazer essa diferença entre o que é a criatividade, né, que isso faz parte do gesto dela como diretora, e a objetividade, que talvez seja isso que era buscado ali num certo cinema etnográfico. Mas eu queria te ouvir um pouco, o que você acha disso, que teve uma repercussão ruim, assim, entre os antropólogos? Só, antes eu vou fazer só um comentáriozinho que tu falou esse aspecto da formação dela, né, e eu também vejo algumas pessoas comentando os filmes dela justamente sobre a musicalidade. Então, assim, também como que isso influencia, né? Como ela, não só o ritmo em termos de ritmo de montagem, mas o ritmo também em termos de sons que ela capta em loco, né? Pra colocar na montagem final, né? Então, isso com certeza tem uma influência maior, né? Agora, a respeito da antropologia, é curioso, né? Porque o filme ele é dos anos 80 e a antropologia... Gente, eu já vou pedir desculpas por antecipação, porque talvez eu seja um pouco palestrinha nesse programa de hoje, tá?
Mas é porque justamente essa mistura, né, de cinema feminista com filme antropológico, etc., acaba virando uma questão que, enfim, eu não realizo cinema etnográfico, mas como eu tô no laboratório de imagem e som, a maioria dos meus colegas produzem filmes etnográficos, né? Então eu tô sempre muito próxima dessa discussão, né? Mas sobre essa coisa de que os antropólogos não reagiram bem, eu acho que tem um timing, sabe? Porque os anos 80 na antropologia foi uma década de muitas viradas, de muitas mudanças metodológicas e tudo, né? Que até os anos 70, até entrar o estruturalismo e tal, ainda tinha muito essa noção que tu falou dessa neutralidade. E não só a neutralidade da câmera, nesse caso, mas a neutralidade do antropólogo em campo, convivendo com as pessoas, observando, anotando e depois escrevendo a sua tese, né? Que é a etnografia, né? E nos anos 80 o pessoal disse, mas gente, o próprio processo de escrita já é um processo de montagem, olha que interessante, né? Então, obviamente que ele não é neutro, quem monta é que escolhe o que entra e o que sai, né? Então, a gente começa na antropologia até aquela coisa de, por exemplo, é muito comum em textos acadêmicos a gente usar a primeira pessoa do plural, né? Nós... Isso quando tem a primeira pessoa, porque em algumas áreas não se pode escrever na primeira pessoa, né? Tipo, tu escreve numa neutralidade de terceira pessoa, né? E depois dos anos 80, na antropologia, virou tudo primeira pessoa do singular. É tipo, eu fiz tal coisa. Daí eu cheguei no lugar e montei a minha barraca, e eu me aproximei das pessoas, eu tive contato com sei lá quem, né? Então, bem essa parada de, tipo, escancarar o processo que é eu estar no lugar, eu fazer esse contato, eu fazer essa pesquisa, e o resultado final que vocês estão vendo é o que eu achei que era importante daquilo lá. Então, assim, lida com a crítica escancarando o processo. A gente sabe que as relações de poder, elas nunca conseguem ser totalmente igualitárias entre pesquisador e interlocutores, e isso é uma questão que passa também pro cinema quando a gente pensa na produção documental, que tem toda essa discussão de participação das pessoas que são interlocutoras nos documentários, né, participação na montagem, inclusive, né, e isso é sempre uma questão, porque no final, a palavra final, né, o entra ou não entra é do pesquisador ou é do cineasta, na maioria dos casos, né. Então tem várias coisas que eu fiquei pensando quando eu revi o filme agora, né, nesses aspectos antropológicos mesmo, e pensando nesse timing, porque como o filme é de 82, ele pega o começo dessa inquietação, digamos assim, da antropologia. Eu imagino que, como toda área, já devia ter pessoas questionando antes e de repente vem um fluxo, né? Isso converge para um coletivo, né? E, enfim, e ela pegou o começo desse momento. Então, talvez a recepção não foi boa, e eu não posso falar com certeza, porque eu não tenho esse conhecimento, mas porque ainda não tinha sido feita completamente essa virada. Mas tá em diálogo com as coisas que estavam acontecendo. Então tem uma hora que ela diz que os amigos dela perguntam sobre o que é o filme que você tá fazendo, né? E aí ela fala, é sobre o Senegal, e os amigos dela respondem, que Senegal, né? E só essa pergunta já dava pra fazer uma super discussão, porque é o Senegal que ela tá conhecendo, é o Senegal que ela tá registrando, né? E esse Senegal são as mulheres, né? Ela mostra ali as mulheres fazendo tarefas cotidianas, elas brincando com as crianças, ela mostra os adornos e vários pequenos detalhes, e ela não fica falando, né? Ela não fica narrando cada coisinha, explicando. Um filme etnográfico já, né, faria assim, não, de acordo com a tradição senegalesa, né, as mulheres usam um tecido X, né? Ela não faz nada disso, né? Ela só compartilha o que ela tá vendo. E na antropologia clássica, né, como toda ciência clássica, né, o humano é masculino, né? Ele é delimitado pela masculinidade, né? Por isso que, enfim, no português, antigamente, tem gente que ainda faz isso, mas, enfim, falar o homem no sentido de o ser humano, né? E essas narrativas etnológicas tradicionais que falam das relações sociais, dos clãs, dos ritos, dessas atividades cotidianas, da política, das configurações familiares e tudo mais, sempre são sob o ponto de vista dos homens, tanto nas etnografias quanto no filme etnográfico, né? E as mulheres, elas estão nas sociedades nessa lógica também que é heteronormativa, para terem os filhos, quando muito, para produzirem a riqueza. Então isso pode ser feito por meio do casamento, né, da troca de mulheres e dotes, essas coisas, e do trabalho. Então, em povos tradicionais, o trabalho na roça, tecelagem, enfim, esse tipo de coisa. E isso começa a mudar na década de 30, então a gente vê que já é um movimento anterior, né, 50 anos antes, quando a Margaret Mead, que também é antropóloga visual, que também trabalha com antropologia
audiovisual, né, publica Sexo e Temperamento. Mas isso só vai ser discutido pra valer a partir da década de 70 com a Marilyn Strathern, que é outra antropóloga, que ela insere as questões de gênero na antropologia clássica, que é uma coisa assim que hoje em dia parece tão óbvia. Tipo, existiam mulheres, uau, né? Então ela vai pegar, por exemplo, o gênero da dádiva e vai pegar a noção de gênero que é criada por Mauss, que é um antropólogo francês muito clássico, assim, né? E ela vai pensar nas estruturas de gênero dentro da dádiva, e isso é publicado em 88. Então, depois do trabalho da Tri Minh Ha ali no Reassemblage, né? Mas aí a gente faz essa linha do tempo, né? Pensar que começou a discussão na década de 30, mas vai culminar com força na década de 80. E ela fica ali no meio e ela reforça essa discussão, né? O que ela faz é justamente mostrar o cotidiano das mulheres, o lado delas da vida social, né? Nessa sociedade. E ela, como mulher, é convidada a esses espaços. Isso é uma questão que tá no trabalho etnográfico até hoje, né? Como acessar espaços generificados, porque a antropóloga só vai entrar nos espaços de mulheres e o antropólogo só vai entrar nos espaços de homens, porque não vai ter acesso aos outros lugares, né? E uma questão que é muito importante na antropologia visual é fazer parte do grupo para não roubar a imagem das pessoas como se elas fossem um outro, né? Um objeto, algo que tá sendo ali sequestrado pro olhar de um terceiro, né? E aí ela diz durante o filme que as mulheres pedem para ela filmar. Então, ela consegue criar essa proximidade dentro dessa rotina com as mulheres, que é uma questão metodológica do trabalho, né? Que é conseguir ao mesmo tempo equilibrar esse trabalho de campo que ela tá fazendo, de certa forma, se a gente pensar nos termos da antropologia, né? Com essa convivência, essa proximidade, essa intimidade que permite essas imagens fluírem. E é aquilo que ela fala, né? Que tu mencionou ali, né? Que não é falar sobre o assunto, né? É falar de perto, né? Então ela consegue fazer isso, ela fala de perto dessas mulheres, porque ela foi convidada a estar ali junto com elas, né? Vivendo aquilo ali junto com elas. Uhum. E o que eu acho interessante é que o próprio filme, ele vai colocar esses questionamentos o tempo inteiro, talvez esses questionamentos metodológicos, né? O que ela narra em voice-over nunca é uma visão totalizante dessas imagens que a gente tá vendo, né? Ela reconhece, que é isso, tem a questão da proximidade, mas eu acho que ela reconhece bem essa distância que existe entre essa experiência vivida e o que tá sendo captado como imagem. Eu acho que tem um certo distanciamento também, né? Apesar da proximidade que ela tinha, né, que ela conseguiu criar com essas pessoas ali, com essas mulheres ali em Senegal, né? E nesse sentido, eu acho que é muito diferente de outros filmes documentais hegemônicos que tentam explicar contextos amplos, né, mostrar pontos de vista em que sejam conflitantes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um filme que também gosto dela, que é o Naked Spaces, né, traduzido aqui em português como Espaços Descobertos. Você vê nesse filme que aparecem várias vozes, né? Tem 3 vozes que são diferentes, mas em nenhum momento essas vozes elas estão se contrapondo. São apenas vozes diferentes. São vozes que se acumulam. E esse olhar para a diferença não é esse olhar de oposição, que é muito comum você ver no documentário mais tradicional. Vou colocar aqui 3 vozes divergentes para ter 3 pontos de vista diferentes. Não, são vozes apenas diferentes que não necessariamente elas vão se opor. E aí, nesse sentido, eu acho que é um filme que subverte tanto essas convenções etnográficas quanto as convenções cinematográficas, né? Eu acho que a própria noção de reassemblage, que é essa ideia da remontagem, né? Tem a ver com isso, com remontar, recombinar os elementos. Diz muito também sobre a forma do filme, né? A forma do filme ela é o quê? Ela é fragmentada, né? Ela não é uma visão totalizante dessa comunidade lá no Senegal. Pode ser que sejam várias comunidades, a gente não sabe também muito bem, né? De um plano para outro, às vezes muda muito a espacialidade, né? São planos muito curtos também, né? Não são planos aqueles longos que você deixa as coisas acontecerem, né? São planos curtos, fragmentados, telas pretas também intercalando ali essas imagens, né? Sons de festas e rituais intercalados por silêncios. Então ela vai retrabalhando a partir desses elementos cinematográficos, né? O que poderia ser ali considerado um filme etnográfico. Nossa, esses silêncios eu acho muito interessante, porque às vezes ela tá falando alguma coisa e de repente tem
quase como se fosse um corte seco, né? Ela para e fica aquele silêncio, assim, que perdura, e a gente fica acompanhado só das cenas, né? Ela faz umas escolhas estratégicas de quais momentos também entram a narrativa dela, né? E tem outro ponto dessa narração, que ela fala assim, que ela tá olhando por um círculo em um círculo de olhares, né? No sentido de que as mulheres que ela tá filmando também estão olhando pra ela, né? E isso é justamente nesse sentido, né? De que pra você tá no campo filmando, você também tá sendo olhada, né? Também tá, enfim, sendo analisada e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando meio nessa coisa do retrato de uma jovem em chamas, né? De pensar que olhar é necessariamente ser olhada e que as pessoas filmadas, elas reagem ao olhar da câmera também, né? Então elas agem sabendo que estão sendo filmadas. Então quando ela faz esse processo, ela também sabe que toda a imagem, ela tá sendo afetada pela fabricação dessa imagem. Então se ela tivesse lá só compartilhando da rotina dessas mulheres, talvez a forma como elas se comportassem fossem diferentes. Tipo, elas agem sabendo que a câmera tá registrando, entende? Então assim, tem essa coisa de que até hoje, a gente que, sei lá, tem a filmagem do celular, que é um negócio que super banalizou, assim, todo mundo fica um pouco diferente quando tá sendo filmado, né? A gente sai da naturalidade. Então, a filmagem pra registro, seja documental, etnográfico aí, ela nunca é exatamente a naturalidade da rotina, né? Isso faz me lembrar muito do Didi Huberman. Eu não sei se no programa do Retrato de uma Jovem em Chamas eu falei disso, sim, né? Sim. Mas aí remonta ao trecho que a Trinh Minha fala no Reassemblage, que ela diz que o que ela vê é a vida olhando para ela, né? Eu gosto muito dessa frase. E aí tem um livro muito bom do Didi Huberman, que é O Que Vemos, O Que Nos Olha, em que ele vai explicar justamente que na relação estética que a gente tem com o mundo, na relação com as pessoas, com as coisas, com os objetos, não existe apenas essa relação unilateral do sujeito que olha pro mundo, né? O Didi Huberman, ele é historiador da arte. Eu acho que eu cheguei a falar dele nesse programa da Retrato de uma Jovem em Chamas. Sim. E aí ele vai explicar justamente isso, que as coisas que a gente olha nessa relação do estético, as coisas que a gente olha, elas também têm vida. Elas devolvem um olhar para nós, né? Quando a gente vê o que está diante de nós, uma coisa sempre nos olha. Ou seja, esse ato de olhar, ele tem uma qualidade de percepção, porque há muitas coisas no mundo que a gente não enxerga de fato. É como se elas não tivessem existência, assim, para nós, né? Então, o ato de olhar, ele pressupõe por si só aquilo que nos toca quando a gente olha, né? Quando a gente olha para um objeto, para uma pessoa, isso nos toca. Então, de certa forma, se devolve esse olhar, né? Tudo aquilo que a gente realmente vê é também o que nos olha. Então, eu acho bem interessante isso que a Trinh Minha tá querendo dizer quando ela faz um filme próximo, né, de Senegal, né? Perto de Senegal. Porque não são imagens quaisquer, né? Elas não são retratadas de forma objetiva e neutra. São imagens que ela vai escolher e que são essas imagens que tocam ela, né, como diretora. É, muito bom. E ela também vai questionar na própria narração, essa suposta objetividade da câmera, né? Que seria, na lógica tradicional, só um aparato de capturar imagens. A gente costuma, hoje em dia não mais, porque, enfim, Photoshop, N coisas, inteligências artificiais, a gente meio que acostumou com essa noção de que imagens podem ser falseadas, né? Mas até um determinado momento histórico, as pessoas entendiam a câmera como um registro real. Então, assim, uma foto foi tirada, aquilo ali é a realidade materializada em uma imagem. Quando que, na verdade, a fotografia ou o filme, ele é mediado justamente pelo olhar da pessoa que tá criando essa imagem, né? Então, existe uma seleção anterior do que vai ser essa realidade, entre aspas, né? E ela, nessa narração, ela questiona essa objetividade, ela fala, né, sobre posicionar no tripé, blá, 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 né? E tem, assim, essa questão de que, além de ter uma pessoa que escolhe quais imagens que vão entrar, né, quais imagens que são capturadas, esse processo de montagem também é um filtro, que também pode ser político, também pode ser ideológico, da composição dessas imagens, quais delas a gente vai poder ver, a pessoa escolhe o que a gente vai ter acesso, né, e em qual ordem, sendo que a ordem também vai afetar o nosso entendimento, né, e é isso que também fica claro no título do filme dela, né, porque reassemblage, aí, assemblage, tipo Avengers Assemble, as referências, né, essa coisa de criar um conjunto, né? Então, o filme,
por si só é uma composição de um conjunto, de um grupo de imagens, né? E essa é a escolha essencial, né? Quando perguntam sobre qual Senegal ela tá fazendo o filme e ela não responde na narração, ela responde com as imagens, né? Porque o Senegal sobre o qual ela tá fazendo o filme é esse conjunto de imagens que ela sabe que, embora ela esteja lá, e essas imagens elas existiram de verdade, entre aspas, foi ela que escolheu filmar e foi ela que escolheu o que entrava no filme. E isso tem tudo a ver com a diferença que ela faz no filme entre criatividade e objetividade, porque, no fundo, ela quer questionar essa postura tradicional do registro etnográfico, né, que não se implica na construção das imagens, né, essa coisa... Mas, no fim das contas, a gente sabe que não existe posição neutra sem mediações, né, de alguém que vai filmar um lugar, como assim, né, não existe mediação, né, claro que não existe posição neutra. Só que o que a Trinh Ha faz o tempo todo nesse filme é tornar mais evidente essa construção, que ela vai escolher ali imagens de mulheres em atividades manuais, em fazeres cotidianos, mas em nenhum momento ela faz uma narrativa de como é esse cotidiano, né? E o que também é dito o tempo todo no filme é fragmentado, porque ela vai lançando umas frases assim, que funcionam talvez mais como rimas, né, poéticas dentro do filme, do que você trazer uma explicação ou uma fotolegenda, né, como a gente faz no jornalismo, né? A gente vai criando essas imagens e tá lá, legenda que explica aquilo ali. Não, ela não faz isso, né? Por exemplo, tem um momento lá que ela vai falar da relação da mulher com a origem do fogo, mas aí lança aquilo ali e ao mesmo tempo não tem um desdobramento daquilo, não se cria uma narrativa, enfim, mais totalizante daquilo, né? Aí lá pelas tantas ela vai dizer que ela sente cada vez menos a necessidade de se expressar, que a realidade é delicada. Então ela o tempo todo tá trazendo questões que são questões de ordem metodológica também, né? Como lidar com essas imagens que são filmadas, né? Como eu vou fazer uma construção aqui no exercício da montagem, né? Que me traz um filme que também tem essas problemáticas todas. No final, como tu falou, como ela faz essas narrações dessa forma, muitas vezes ela tá mais refletindo sobre o trabalho dela mesma do que sobre aquilo que tá sendo mostrado nas imagens especificamente, né? Então ela tá o tempo inteiro trazendo esses questionamentos, né? E ela também não deixa de trazer o impacto da colonização, né? Ela fala 2 vezes na narração, e isso me chamou a atenção porque são poucos os termos que ela fica, as frases assim, né? Que ela repete, né? E isso ela fala 2 vezes, que em 20 anos 2 milhões de pessoas passaram a ser consideradas, entre aspas, subdesenvolvidas, né? E esses 20 anos é justamente o processo colonial, né? E são pessoas que têm os seus próprios costumes, as suas culturas, modos de vida, e como tudo isso é considerado pelo critério de gente de fora como não sendo bom o suficiente, né? Então, ser considerado um outro na sua própria terra é total consequência dessa colonização, né? E aí tem a introdução de tipos de mercantilização que antes talvez fossem diferentes, tipo quando ela fala lá com um cara que não aparece na filmagem, né? Mas ela diz que conversou com um cara que era um voluntário do Corpo da Paz, que tava ouvindo o Walkman e tal, né? E ele disse que ensina para as mulheres a plantarem para terem fonte de renda. E aí eu fiquei pensando, que renda é essa, sabe? Essa inserção no capitalismo global muda a forma de entender os bens. Com certeza ali eles já tinham roça, eles já tinham plantio, mas provavelmente para consumo próprio, ou talvez para troca, sei lá, mas aí a necessidade de vender para fazer renda, né? E aí ela fala do hábito de impor sentidos, né? Quem tá de fora, especificamente, né? E é isso, né? Tipo, tentar conformar uma tradição a outro tipo de entendimento, né? E aí ela fala, por exemplo, que um antropólogo branco, depois de fazer um campo ou de assistir a um filme, ela fala especificamente de assistir a um filme como o que ela tava fazendo, mas poderia ser também no trabalho de campo, né? Chegaria em casa e falaria que ele teve contato com algo que era pornográfico, porque as mulheres andam com os seios desnudos, né? Então, a noção de impor as próprias moralidades, né? E nessa hora eu acho que ajuda o fato de que, apesar de ela ter essa formação acadêmica que é euro-estadunidense, a Trinh Ha também era outra, né? Tipo, ela também era considerada estrangeira nos lugares por onde ela passou, nesses lugares de formação dela. Então, talvez ela sempre teve também uma noção de inquietação com esses espaços. E eu acho
acho interessante justamente isso, porque o olhar para o Senegal não é de alguém que está em uma esfera de poder que autoriza um certo saber ou conhecimento para o outro, né? Porque ela é do Vietnã, né? Ela é de um país que foi colonizado e subjugado também, né? Então, de alguma forma, ela tá ali em pé de igualdade com as pessoas que ela tá filmando, de certa forma, né? Em termos históricos, sociais e tal. E aí, a própria forma como ela vai encadeando essas imagens pela montagem, procura não fazer esse retrato totalizante de Senegal, porque o Senegal que a gente vê ali é o Senegal rural, né? Aquelas pessoas ali que estão sendo filmadas, ela não vai fazer essa coisa... E aí é como se ela recusasse, a impressão que dá é essa, que ela como se ela tivesse o tempo todo recusando atribuir sentidos únicos para aquelas imagens, né? E aí outra coisa importante que eu fiquei pensando é que ela também vai recusar todas aquelas estratégias fílmicas que consensualmente, eu digo isso no lugar comum, são vistas no documentário como fora da objetividade, né? Como se fosse assim, tô usando aqui algumas estratégias para serem imagens parciais. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Os closes, né? Os closes sempre foram vistos dentro da linguagem cinematográfica como aquelas imagens que elas são mais parciais, elas não são objetivas, né? Que o lugar da objetividade seria o quê? Os planos mais abertos, né? Plano sequência, né, que dá essa sensação de que é o real que está sendo capturado, né? Não, ela vai recusar isso, ela usa planos muito curtos, fragmentados. O som, né, não é aquele som que é o som direto que você está capturando ali naquele momento que você está capturando a imagem, não. São sons dissociados da imagem. Então ela vai recusando todas as estratégias, né, que seriam aí consideradas, né, as estratégias da objetividade no cinema, e aí ela vai subvertendo e vai utilizando outras, né? Pra dizer que esse lugar da objetividade é uma falácia, que não existe. É ilusório. Nossa, muito legal isso que tu falou. Essa construção do real, né? Suposta construção do real, né? E esse uso de closes, daí é um parênteses, assim, que eu faço, né? Que a forma como eu achei... Não sei, achei bonito a forma como ela também mostra os adornos, né? Então a gente vê ali que ela retrata, sem falar nada, vários tipos de tranças e de penteados. Ela vai mostrando, tipo, vários tipos, assim, e brincos, e formas diferentes de fazer brincos. Então, de passar, por exemplo, um tecido ou uma fibra pelo furo da orelha e tal. E ela não fala nada, ela não explica nada, né? Essa coisa de realmente mostrar sem precisar dar essa explicação, mas que... Aí eu já tô viajando, mas é porque como eu também gosto dessas coisas de roupas e adornos e tal, eu achei muito interessante a forma como ela retrata esse aspecto das mulheres com quem ela tá estabelecendo essa interlocução. Mas isso é só um parênteses, né? Eu acho que foi muito legal fazer esse programa, eu gostei muito. Eu tava com receio, pensando como que a gente vai debater esse filme, porque é um filme difícil de discutir, né? De querendo ou não, até essa questão da objetividade, é difícil de a gente estabelecer, por exemplo, temas, ou o que vai ser discutido para além da forma, da técnica, da metodologia, né? Eu acho que metodologia é a palavra que é mais marcante aqui, porque o filme, ele acaba sendo uma grande discussão metodológica, e eu falando isso, eu não quero de maneira nenhuma demover as pessoas de assistirem esse filme, porque ele é essa discussão metodológica sem ser chato, e é um filme de menos de 40 minutos, então a gente vai colocar no post um link pra quem quiser assistir. Ele tá disponível no Vimeo com legendas em espanhol, então eu acho que é uma experiência muito interessante de assistir ele e lembrar de quando a gente era criança e assistir aqueles documentários que passavam na TV da National Geographic, sabe? Aquela coisa bem assim, bom, National Geographic já é isso, né? Já é uma empreitada colonizadora, né? Então, comparar isso com o que a gente tá acostumado em termos de documentário mesmo, nem vamos colocar esse cinema etnográfico, mas pensar o que a gente tá acostumado em termos de documentário e comparar com o que a Tri Minh Ha faz aqui. Eu acho que é uma experiência muito interessante e pra mim foi muito prazeroso poder voltar quase 10 anos depois, como eu falei, né? A esse filme, pensando que talvez ele não seja um clássico do cinema etnográfico tanto assim, mas a graça dele é justamente essa, que ele não é o clássico, ele tá trazendo coisas novas, trazendo formas novas de pensar o estar no campo, a relação entre pessoa pesquisadora e pessoas interlocutoras e a relação que se cria por meio das imagens, né? Tanto na forma como a gente estabelece esse contato com as pessoas lá, quanto na montagem que vai ser vista por outras pessoas também posteriormente. Então acho que foi um exercício muito legal
legal e foi muito bacana compartilhar contigo, Camila. Acho que foi muito rico poder fazer esse programa e também compartilhar ele contigo, porque acho que a nossa conversa foi, assim, pra mim, foi muito interessante nesse sentido de me fazer pensar outros pontos também do filme. E eu queria só ponderar também, né, assim, pensar por que a gente tá falando, né, de reassemblagem da Trine Haas no Feito por Elas, né, porque eu acho que ele é um filme que ele tá dentro dessa noção de que, os filmes que a gente tá descobrindo, né, a descoberta desses filmes que não estão ali na ordem do dia, que são os filmes mais comentados, das cineastas que são mais conhecidas, né, então, assim, a gente tá ali lidando com o filme, apresentando pra vocês, né, pra que vocês descubram um filme de uma diretora que vem do Vietnã, que tá preocupada com outras questões, né, dentro do campo do documentário, da etnografia e tal, que muitas vezes pode soar chato, que é filme de pesquisa, né, soar entre aspas como filme de pesquisa, mas que ao mesmo tempo tá aí, é um filme que tá disponível pra todo mundo ver, assim, não é um filme que tá inacessível, tá aí, tá no Vimeo, qualquer pessoa pode ver, tá aí no Vimeo, disponível na internet, com legendas em espanhol, e a gente quer que os ouvintes também descubram essas outras filmografias, né, e eu acho que essa foi uma oportunidade bem interessante da gente estar colocando aqui, falando dessa diretora, que tem outros filmes também que são interessantes e importantes, mas que a gente tá recomendando aí para que os ouvintes também descubram essa cineasta e os filmes dela. Com certeza, porque é isso, né? Quando a gente grava um programa como esse, a gente já grava sabendo que, entre aspas, ele vai ser flopado, né? A audiência desses programas nunca é a mesma de filmes queridinhos do público ou de grandes lançamentos. Mas a proposta do Feito por Elas sempre foi não só trazer os filmes do momento ou filmes que marcaram época, mas também ajudar nós mesmas, em alguns casos, mas as pessoas que nos ouvem, principalmente, descobrir outras possibilidades de cinema e outras diretoras de outros lugares também, enfim, descobrir novos filmes para além daqueles que nós já conhecemos, né? Então, isso é um processo que, no caso de hoje, para mim foi uma redescoberta, porque rever foi muito prazeroso e conhecer o restante da filmografia dela, que eu não tinha assistido nenhum outro filme anteriormente, né? Mas é isso, então a gente tem essa proposta que é trazer outros tipos de filmes para que vocês possam conhecer, se já conhecem, pensar talvez de outras formas, não sei, espero que a gente possa ter criado algum tipo de diálogo a respeito da obra que ajude a pensar um pouco também nessas imagens, criar uma conversa sobre obras que talvez não sejam tão discutidas, né? Sim, sim. E temos um programa. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. E todas as referências que a gente fez ao longo do programa estão com links no post. E além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E o Feito por Elas também está no YouTube. E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. O link para entrar no grupo do Telegram também vai ficar lá na postagem. E você pode mandar os comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixar lá no nosso site feitoporelas.com.br e também, claro, no próprio grupo do Telegram, né? Os comentários rolam soltos lá também. E o nosso próximo programa vai ser sobre Burning Flames, da Lizzie Borden, que tá disponível na MUBI para assistir aí antes do programa. Valeu pela audiência, gente, e até a próxima. Até o próximo programa. Tchau, tchau. A pesquisa, a pauta e o roteiro e a apresentação são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. A produção do programa e a arte da capa são de Isabel Wittmann. A edição é da Domênica Mendes. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.